Olá, queridos irmãos. Bom dia, boa tarde, boa noite ou boa madrugada para quem está me ouvindo em diferentes horários. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo esteja com todos nós. Uma boa semana que se inicia hoje, domingo, a todos. Na meditação de hoje, falaremos sobre: tem diferença crer em Jesus como um divino humano ou crer em Jesus Cristo como um humano? Tem diferença? Antes de começar, queridos irmãos, vamos primeiro pause o vídeo, curta o vídeo, quem não se inscreveu no canal já se inscreva. 1, 2, 3, já. Já pausaram? Curtiram? Já se inscreveram quem não se inscreveu ainda? Ótimo. Muito obrigado a todos. Agora eu vou fazer uma oração para começar. Mas antes, não esqueça de compartilhar o vídeo quando acabar. Se quiser comentar nele, também fica à vontade. Queridos irmãos, querido Deus amado. Vamos lá, gente. Querido Deus amado, você pode estar me ouvindo neste momento, que o Espírito Santo fale através de minha boca, que eu seja somente um instrumento. Que tanto eu quanto as pessoas que estão aqui possam ter nossa mente e coração abertos para não só aprender, mas também absorver tudo e pôr em prática em nossa vida tudo que queremos aprender agora. Que assim seja. Amém. Que os três maiores professores do mundo estejam conosco neste momento. Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito. Amém. Queridos irmãos, tem muitas pessoas que acreditam em Deus sinceramente, são sinceras, mas que rejeitam Jesus Cristo como sendo um divino humano, como sendo Deus também. Né? Essas pessoas, têm diferença para elas, creem em Jesus como sendo um humano, algo criado por Deus, uma criatura criada, ou Jesus, um divino humano? Tem sim, tem muita diferença. Por exemplo, queridos irmãos, se eu acredito que Jesus Cristo, ele é uma criatura criada, que ele foi um grande humano, um herói, podemos dizer assim, que salvou a humanidade, eu tenho um pensamento sobre ele, pensamento que ele foi um herói, como esses super-heróis que tem por aí, foi um homem que fez grandes feitos, como muitos homens que nós temos por aí, entendeu? Um grande herói para a humanidade, um humano que foi herói para a humanidade. Mas, queridos irmãos, agora pensando nele como o divino humano que ele é, o próprio Deus, Criador nosso, foi ele quem disse haja luz, foi ele quem fez o boneco de barro de Adão e assoprou nas narinas para dar o sopro de vida. Foi o próprio Jesus. Quando você vê nos evangelhos, Mateus, Marcos e Lucas apresentam Jesus Cristo como humano, a parte humana de Jesus. Então, eles mostram, Mateus mostra a genealogia humana de Jesus, desde lá do início de Adão, né, passando por Noé, por Matusalém, de Sete, Abraão, Isaac, Jacó, né? Aí depois Judá, Pérez, né? É citado o nome de Tamar como sendo a mãe de Pérez. Depois passando aí pelas gerações, um outro, aí passa por Salmo e Raabe. Depois vem Boaz, que é o filho de Raabe, que casa com Ruth. Depois vem Obed, se não me engano, e de Obed, Jessé, de Jessé, Davi, de Davi, Salomão, indo até chegar em José e Maria, né, e Jesus Cristo. Aí eu falo para vocês, queridos irmãos. Mateus mostra a genealogia humana e mostra ele. Mas João ele apresenta Jesus como Deus. Logo no seu primeiro capítulo ele já fala, e no início o verbo era a palavra, o verbo era Deus, e o verbo estava com Deus, ou é o contrário, né? Às vezes eu me confundo, tá? Então ele era Deus e estava com Deus. Portanto, ele estava lá no princípio. Então, ele foi quem foi o verbo, ou seja, ele foi a palavra. Foi ele quem disse as coisas lá. Haja luz,
né, que age os animais. Foi ele quem foi a voz ativa na criação. Deus orientou e ele foi criando. E o Espírito Santo estava junto na criação também. Por isso que a gente fala que o mundo foi criado pela Trindade, né? Tem gente que escuta a música da Mara Maravilha, que ela andou cantando, né? Quem é que pôs tantas estrelas lá no céu? Ela fala, eu sei, encheu de nuvens que parecem algodões, que parecem algodões, né? Criou a chuva para molhar a plantação, além da lua lá no céu, o sol para os dias quentes de verão, fez o calor para aquecer a geração, e deu ao mundo o tom de uma linda cor, e criou o dom divino do que com um sopro deu ao homem vida e luz. Aí ela fala, adivinhou quem respondeu que é Jesus, né? E muita gente fala, fala, é, tá errado, porque quem criou foi Deus, não foi Jesus. E foi ele. Agora você imagina, esse Deus que criou, né? Em João, também no capítulo 1, acho que você está no versículo 14, o 15 ali, né, lá para baixo está escrito, e o verbo se fez carne. Ou seja, quem é que fez carne? Jesus Cristo. Então está falando que Jesus era o criador do mundo, que ele é Deus e ele se fez carne. Essa aqui é outra prova que Jesus é Deus. Quando o anjo Gabriel aparece ao profeta Isaías e fala as mesmas coisas que ele falou para Maria, ele fala que o Messias viria de uma mulher virgem, né? E que ele nasceria e que ele daria o nome de Emanuel. A única diferença é essa. Para Maria ele fala Jesus e para Isaías Emanuel. O que que significa o nome Emanuel? Às vezes as pessoas põem o nome nos filhos, mas não sabem o significado. Então tem pessoas que chamam Emanuel. Emanuel quer dizer Deus conosco, né? Quando você vê em Apocalipse, fala da briga de Satanás com um arcanjo de Deus. Quem era esse arcanjo? Miguel. E quem era Miguel? Jesus. Né? E Miguel quer dizer semelhante a Deus, né? Miguel quer dizer semelhante a Deus. Então, Miguel era o nome de guerra de Jesus. Você vê que na Bíblia tem uma parte que diz: Miguel e seus anjos se armaram contra os inimigos. Enquanto tem outra parte ali que fala que Jesus e seus anjos, né? Então, Jesus era Miguel. É um dos nomes que Jesus aparece na Bíblia. Ele aparece de muitas maneiras, como Miguel, como eu sou, como. Não, olha só que diz aqui, ó. João capítulo 1, a partir do versículo 1, diz assim: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus, e todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. A vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. A luz resplandecente nas trevas, e as trevas não prevaleciam contra ela. Ou seja, não prevalecia contra Jesus. Continuando, ó. João 6. Houve um homem enviado por Deus, e o nome dele era João. Este veio como testemunha para testificar a respeito da luz, para que todos viessem a crer por meio dele. Ele não era a luz, mas veio para dar testemunho da luz. A verdadeira luz que vinha ao mundo ilumina toda a humanidade. O Verbo estava no mundo, o mundo foi feito por meio dele, mas o mundo não o conheceu, né? Falando que as pessoas viram Jesus e não conheceram. Veio para que os seus não veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Mas todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Aí fala agora no versículo 14, ó, que eu estava esperando. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. E vimos a sua glória como do ungido do Pai.
João testemunhou a respeito dele e exclama: Este é aquele a quem eu dizia: Ele vem depois de mim, mas é mais importante do que eu, pois já existia antes de mim. Então, vocês percebem que que o livro de João, pelo capítulo, está dando totalmente Jesus como divino humano? Aí eu falo para vocês: Jesus é o Deus Criador, ele era imortal, estava lá no céu. Ele deixa lá o seu trono de ouro, nasce da barriga de uma mulher, vira um divino humano, vive como humano, é tentado, sofre dores, sofre tudo que não existiu no céu, é humilhado, é cuspido, é chicoteado, puseram uma coroa de espinho em sua cabeça, colocaram ele lá nu, pregado na cruz, ele carregar a cruz o caminho quase todo, porque ele não aguentou, né? Aí outra pessoa o ajudou, mandaram alguém o ajudasse lá, um tal de Judas, se não me engano, né? Que não é nenhum dos Judas citados antes, que ajudou a carregar a cruz. E lá ele foi crucificado, nu, ficou mais esticado do que os outros na cruz, porque aquela cruz não era para ele, era para Barrabás. E Barrabás era maior do que ele. Tudo isso nos dá o exemplo de quê? Que Jesus foi crucificado no lugar da humanidade. Barrabás representa todos nós, a humanidade. Né? E Jesus tomou o nosso lugar, tomou o lugar de Barrabás. Tomou o nosso lugar para nos salvar. Quando você vê que ele é divino, humano, que ele é Deus também, que ele tem os mesmos poderes do Pai, você vê que a atitude dele não foi só de um super-herói. Foi de um Deus amoroso que ama a todos nós. Que mesmo nós merecemos a morte, como está escrito, não sei se é em Judas ou se é em Tiago, não está escrito que o preço do pecado é a morte. Que nós todos então mereceríamos a morte, que todos somos pecadores. Né? E Jesus vai lá e ele é quem morre no nosso lugar, por amor, por misericórdia a nós seres humanos. Ele foi lá, pagou a nossa penitência, né? Pagou a, o nosso resgate. E o preço foi dilacerar a sua carne e derramar o seu sangue. Foi o que ele fez lá para nos salvar, para nos dar direito a essa vida eterna que ele agora está nos oferecendo. Faz diferença ou não faz você pensar dessa maneira? Faz total diferença. Porque ele não é só um super-herói. Ele é o Deus que criou. Ele é o criador de todos nós. Juntamente com o Pai, o Deus Pai. Ele estava lá. Ele disse: haja luz e houve luz. Ele fez o boneco de barro e assopou suas narinas e Adão nasceu. Interessante é que ele nasce exatamente da mesma maneira como Adão veio ao mundo. Né? Ele não veio do boneco de barro, mas ele nasceu sem pecado, ele nasceu perfeito como era Adão. Entendeu? Jesus era perfeito, ele não tinha a essência pecaminosa que nós temos. Você entendeu? Por quê? Porque quem cometeu o pecado foi Adão, não foi Eva. Né? Foi Adão que Deus falou: não coma da fruta proibida, não foi para Eva. Entendeu? Então quem desobedeceu uma ordem de Deus foi Adão. Por mais que foi Eva quem deu, mas quem trouxe o pecado ao mundo foi Adão. Então, Jesus não veio de Adão. Ele fala que ele é descendência de Adão, tudo mais, que ia ter passado, mas ele não veio de Adão. Né? Ele veio só de Maria. Né? Não de José. Entendeu? Ele tem a descendência de Adão, porque ele era filho dos homens, mas ele não tinha a essência pecaminosa que nós temos, ele era perfeito. Ele nasceu perfeito porque ele veio do Espírito Santo, então ele nasceu perfeito, ele não tinha essa essência pecaminosa. Então, ele veio justamente para nos salvar. Você vê que Satanás o tentou, falou para ele transformar uma pedra em pão porque ele estava com fome no deserto, ele estava 40 dias no deserto sem comer. Né? Só que Jesus não podia usar seus poderes, porque ele estava ali como humano naquele momento, ele não estava como Deus, como divino, ele estava como humano. Ele precisava viver e morrer como humano para nos salvar. Satanás sabia disso, por isso tentou ele de todo jeito, para que ele, tanto que ele estava na cruz, Satanás desdenhou dele várias vezes, pegou, falou lá através dos fariseus, das pessoas que estavam lá, que não acreditavam nele, falou: desça daí, né? Falou: desça daí e que nós vamos acreditar em você como Deus, que eles vão falar. Jesus poderia ter descido daquela cruz naquele momento. Só que ele teria descido, aqueles caras provavelmente teriam acreditado nele ou não,
né? Talvez nem assim acreditariam, e ele deixaria de poder ser um salvador para a humanidade. E toda a humanidade estaria morta naquele momento, condenada. Então Jesus não desceu, ele ficou lá, sofreu. Jesus morreu muito rápido na cruz. Você vê que ele foi crucificado às 9 da manhã, quando foi às 3 da tarde ele morreu. Ele estava morto, né? Geralmente os caras ficavam lá mais de um dia pregado na cruz para morrer. E por que ele morreu tão rápido? Porque ele, por ser puro, por ser perfeito, o coração dele não suportou o pecado. Porque na hora que ele estava ali, todo o pecado da humanidade até aquele momento caiu sobre ele. Aquele poder do pecado foi tão forte sobre ele que o coração dele partiu naquele momento. Quando o coração dele partiu, ele parou de bater. Jesus morreu. Ele não morreu crucificado. Ele morreu porque o coração dele partiu. Porque a força do pecado foi tão forte que ele, não, que ele por ser tão luz, tão perfeito, não suportou aquela dor do pecado, aquela pressão do pecado. E ali ele morreu. Né? Então Jesus, antes de morrer, disse: Yamá, Yabá, Sabactane, que quer dizer: Senhor, Senhor, por que me abandonaste? Né? Deus, naquele momento, Jesus estava sem o Pai por perto. Deus o largou de lado. Por quê? Porque ele assumiu o pecado, então Deus não poderia estar com ele. Então ele teve uma separação momentânea do Pai. Por isso ele disse isso. Mas ele ficou na cruz e morreu por nós. Ele é o Deus Criador que se fez carne para morrer por nós. Por um bando de pessoas que o traiu, que pecou, que a maioria das pessoas rejeitaram a ele, não queriam saber dele. E ele estava lá para salvar essas pessoas. Os mesmos que nós, para quem está fazendo ano sabático, que está lendo na Bíblia, os mesmos que rejeitaram a ele, que o entregaram, muitos daqueles estarão salvos graças ao sacrifício de Jesus. Muitos serão salvos. Claro, tem aqueles, né, que não vão estar salvos, como Corá, Datã, Abirão, né, que macumunaram contra Moisés e foram engolidos pela terra vivos, né, esses não vão. Né, aqueles que fizeram o rio de ouro não se arrependeram e foram mortos, esses também não vão. O grupo que pegou e ficou ao lado de Corá lá, né, e foram queimados vivos, esses também não vão estar. Acã e seus filhos, que pecaram contra Deus e não se arrependeram, também não vão estar. Todos os que foram mortos por blasfemar contra Deus ou por não respeitar o sábado, naquela época, muito aconteceu sobre isso. Inclusive, havia mostra um caso de um, né, que foi morto, apedrejado, porque foi colher lenha no sábado, por ordem de Deus, tá? Esses aí também não estarão salvos. Porque eles não se arrependeram, não tiveram o tempo de se arrepender, né? Agora, o ladrão da cruz vai estar, porque ele se arrependeu. Agora, o outro ladrão não vai estar. Então, para aquele ladrão que se arrependeu, e para todos os seres humanos que existiram desde Adão até agora, que se arrependeram dos seus pecados e viveram e morreram em Cristo, estarão salvos. Talvez o próprio Adão, Abel, Matusalém, Sete, Enoque, Noé, Abraão, Isaac, Israel, José, Moisés, que já está com Deus, aliás, né? Está lá ressuscitado. Arão, né? Por mais que foi ele quem fez o bezerro de ouro, ele se arrependeu. Então Arão estará lá. Os profetas, né? Tirando aquele profeta que desobedeceu a ordem de Deus e comeu lá onde não era, e foi morto no caminho, estraçalhado lá por uma loba, os outros profetas que seguiram a vontade de Deus, que estão na Bíblia, estarão lá. Os apóstolos, com exceção de Judas, claro. Você entendeu? Então, é para esses que Jesus morreu na cruz. É para mim, que estou tentando fazer o que é certo. É para vocês que se seguirem a vontade dele, se seguirem a condição que ele pôs para a vida eterna. Né? Satanás voltou, perdido. Jesus foi lá, morreu na cruz e deu a oportunidade de salvo. O voto dele é para que a gente seja salvo. Porém, como eu falei ontem no áudio, somos nós, no vídeo, né? Fomos nós que decidiríamos o nosso destino. O nosso voto será o desempate. Mas vocês sabem quais são as condições de Jesus. Para que vocês vão para a vida eterna, vocês precisam adorá-lo, glorificá-lo,
exaltá-lo, adorá-lo, exaltá-lo, glorificá-lo, louvá-lo, precisam crer nele, precisam aceitar quem ele é, divino humano, seu sacrifício, e mais, precisam pertencer a ele. Ou seja, vocês têm que viver com as características dele, pensando no bem do próximo. Não adianta você frequentar a igreja, fazer tudo isso, só que você não pertence a ele, por quê? Porque na hora que você está na igreja, você está apontando o dedo para outras pessoas. Ah, não, porque esse não faz isso, esse tem que fazer a outra. Você está olhando de olho virado para aquela pessoa só porque ela está lá com um filho sem ter casado. Você está olhando de olho virado para aquele cara que está lá tentando se voltar para Deus, ele é um ex-presidiário, ele é um ladrão, ele é um assaltante, ele é um estuprador, foi um pedófilo, mas ele está ali querendo se voltar para Deus. É a mesma coisa, se você está na sua igreja, entra lá o goleiro, o ex-goleiro Bruno, o goleiro que está tentando jogar por aí, que matou a Elisa Samud, ele entra lá querendo se voltar para Deus, querendo ouvir o culto, querendo conhecer a palavra. Você vai rejeitá-lo só porque ele mandou matar a Elisa Samud, a mãe do filho dele? Claro que não. Você tem que receber Bruno de braços abertos. Aí sim você está mostrando que você pertence ao Senhor. Porque Jesus, Deus e o Espírito Santo recebem ele de braços abertos se ele aceitar, se ele se converter e se arrepender do que fez. Tá? Porque Deus, ele é o pai do filho pródigo lá que Jesus contou da parábola. Ele recebeu quem? O filho pródigo que estava no mundo fazendo o que era errado. Quando ele se volta para Deus, Deus o recebeu de braços abertos. E vocês estão sendo quem? O filho mais velho, que está lá rejeitando o irmão que está chegando de volta à igreja. Tá? Então vocês estão sendo errados igual o irmão mais velho. O filho pródigo, ele errou, mas ele se arrependeu e voltou para casa, voltou para Deus. Agora o filho lá, ele está dentro da casa do pai, está dentro da igreja, mas não pertence ao pai. O filho pródigo ele passou a pertencer ao pai porque ele se arrependeu e voltou para Deus. Ele voltou a pertencer a Deus, ou ele começou a pertencer a Deus. Agora o filho mais velho não, por mais que ele estava dentro da igreja o tempo inteiro, ele não pertence. Porque ele não enxerga a vontade de Deus, ele não deixa que Deus faça a vontade na vida dele. Porque ele não segue o que Deus quer, ele segue os seus instintos. Então ele não pertence, nós precisamos pertencer, precisamos mudar o nosso pensamento, olhar para as pessoas e fazer o bem, não importando a quem. Então, Deus precisa de nós desta maneira. Essas são as condições que nós temos para servir a Jesus Cristo. E quando a segunda besta surgir, nós teremos uma última condição, que será a guarda do sábado, que será o selo de Deus usado. O selo de Deus é a guarda do sábado. Portanto, se quando a segunda besta surgir, vocês vão ter que decidir a guarda do sábado e usar o selo de Deus, ou guardar o domingo e usar o selo da besta. Não tem mais jeito. Quando a besta surgir, vocês terão que fazer a escolha de vocês. Se vocês optarem pelo domingo, rejeitarem a guarda do sábado, vocês estarão usando a marca da besta e serão rejeitados do reino de Deus. E rejeitarão o sacrifício que esse Deus maravilhoso, que nos ama, ele ama, ele é misericordioso com todos nós. Se ele não nos amasse, ele não teria ido para a cruz lá por nós. Ele não teria saído do trono dele lá. Ele estava lá imortal, não tinha dor, não tinha nada. Ele vira um humano para sofrer, para poder viver aquela vida e ser crucificado por nós. Morreu naquela morte humilhante, nu na frente do mundo, crucificado, esticado naquela cruz. Uma coisa que não era nem para ele. Para quê? Para que nós rejeitássemos o sacrifício dele? Deus nos ama. Será que ele está pedindo muito da gente? Eu acho que não está, não. Ele não está pedindo, não. Tá? Então, se você quer realmente seguir a Deus, você tem que estar com o seu corpo purificado. Tem que estar com a sua mente purificada. Quanto mais puro você tiver, menos o mal vai te atingir. E como nós falamos ontem, o mal não pode brotar se o bem estiver forte para o derrubar. Porque o que tiver mais forte dentro de você derruba ao outro lado. É que nem você vê um cipó que se enrosca numa árvore. Se você não tirar aquele cipó da árvore, ele vai matar a árvore. Por mais que a árvore é mais forte que ele, mais dura, o caule, né, o cipó você balança aí para lá para cá, tudo. A árvore não, a árvore você não consegue tirar do lugar, é dura, é muito mais firme a madeira. Porém o cipó, ele tem mais força ao abraçar a árvore e vai estrangular aquela árvore. Ela não vai conseguir mais respirar e ela morrerá, se você não a salvar. Mesma coisa é a fé.
A fé é dura como uma árvore. Ela é igual uma árvore, que nem essa mangueira que eu estou segurando, abençoada por Deus. Aqui que foi abençoada da manga, que eu já contei para vocês. A fé é igual essa mangueira. Porém, se vir um cipó que representa o mal na nossa vida, e abraçar essa fé nossa, essa mangueira, ele vai estrangular a nossa fé. E nós iremos desviar para o caminho do mal. Como eu disse ontem na meditação, nós temos dois caminhos para seguir: o do bem e o do mal. O de luz e o de trevas. O de Jesus e o de Satanás. O da esquerda, aliás, o da direita é de Jesus, da esquerda é de Satanás. Qual é o caminho que você vai seguir? Só que se lembre-se, os dois caminhos eles andam paralelos. E você pode a qualquer momento se desviar do caminho de Deus e ir para o caminho de Satanás. Então, enquanto você não chegar na chegada, que é a volta de Cristo, você pode derrapar. Então, por isso nós precisamos estar em estudo diariamente, estudando a palavra de Deus, estando presente na palavra de Deus. É a única maneira que nós temos de servir o nosso Senhor completamente. De não nos desviarmos do caminho certo. É estar dia e noite estudando a palavra de Deus. Porque se nós não fizermos isso, nós enfraqueceremos. Satanás dominará a nossa vida e nós iremos para a morte eterna, desviaremos nosso caminho. Nós podemos seguir o caminho inteiro, a vida inteira, nós fizemos o que é certo. Aí, quando chegar o momento de Jesus voltar, nós derrapamos e vamos para o caminho do mal. Jesus voltou. Ferrou pra gente. Ferrou pra gente. Entendeu? Ferrou. Nós vamos para a morte eterna. Nós fizemos tudo certo, mas na última hora nós derrapamos. Ou você viveu a vida certa. Aí você pegou, derrapou, caiu em pecado, fez o que não devia. Naquele momento, logo depois, você tem um ataque cardíaco fulminante e morre. Você se perdeu. Você morreu perdido porque você pecou. Você não teve tempo de se arrepender. Não teve tempo de pedir perdão a Deus. Então você não se arrependeu. Não teve tempo, você está condenado. Por isso, você tomar cuidado. Você não sabe se você vai morrer hoje ou amanhã. Para quem morreu, Jesus já voltou naquele momento. Portanto, você não sabe se você vai morrer hoje ou amanhã que você vai morrer. Então esteja sempre de prontidão e vigilância. Lute pelo bem. Esteja sempre estudando a palavra de Deus, sempre voltado para Ele, fazendo força para viver para Deus. Porque senão você pode se perder, não vai nada. Por mais que você faça tudo que é certo, em algum momento você pode derrapar. É claro que a gente vai derrapar em algum momento, mas apresse-se ao derrapar e já se arrepender e pedir perdão a Deus. Não deixe para amanhã, pois amanhã pode ser tarde demais. Tá certo, queridos irmãos? Fica aqui essa meditação para vocês. Se voltem para Deus. E lembre-se, não foi um super-herói como o Super-Homem, como Batman, como foi, podemos dizer, um super-herói Abraão, que é um herói da fé, o Noé, né? Isaac, Jacó, José, Moisés, não foi esses heróis da fé que trouxe a salvação para a humanidade. Quem salvou o povo do Egito de Israel foi um herói da fé, foi Moisés, né? Que foi usado por Deus para salvar o povo do Egito, lá, o povo israelita do Egito, né? Que era chamado de hebreus. Agora, quem salvou a humanidade da morte eterna não foi um herói da fé. Foi o próprio Deus que se fez carne e nos salvou. Lembre-se, Jesus é divino humano. Ele é o único que tem o poder de salvar a humanidade. Ele é o único que tem o poder de abrir o selo lá daquele pergaminho. Ele é o único que tem o poder de abrir ou fechar a porta da salvação. Nem o próprio Pai dele tem esse poder. Pode fazer isso. Somente ele pode fazer isso. Somente ele tem esse poder, porque ele é divino, humano. Ele é o único que pode salvar a humanidade. Se nós não cremos nele como divino humano, fazer como nossos queridos irmãos sinceros, inclusive, da Testemunha de Jeová, que não aceitam Jesus como Deus, infelizmente, eles correm o risco de se perder. Né? Se eles forem sinceros realmente e seguirem o que eles acreditam, eles serão salvos por ignorância. Mas aqueles que não são sinceros se perderão. Mas o quanto antes eles compreenderem que Jesus é divino humano, que ele estava junto com Deus e que Jeová pode ser o nome da também é Jesus, né? Quando fala na Bíblia Iravé, ou quando fala meu nome é WH, WHJ, JHWH, que traduziram para Jeová, quem está falando com Moisés ali? É Deus Pai ou é Jesus Cristo?
Quem está falando com Moisés ali é o próprio Jesus Cristo. Então, quem fala lá, então tem tradução, coloca lá, que ele diz que ele é o eu sou. E quem é o eu sou? É Jesus Cristo, né? Várias vezes ele fala, eu sou o eu sou. Ele fala várias vezes isso no Novo Testamento. Portanto, Jesus Cristo é o eu sou, é outro nome usado por ele. Jesus Cristo usa o nome de Miguel, de Luz, de Verbo, Cordeiro, Emanuel, Miguel, Lobo da tribo de Judá, Leão da tribo de Judá, Filho de Davi, Cordeiro, você entendeu? Filho do homem, homem também, muitas vezes de homem na Bíblia, né? A mulher representa a igreja e o homem representa Jesus. Então, Jesus é a cabeça e a igreja é o corpo. O homem é a cabeça, a mulher é o corpo. Assim está na Bíblia. Então, vários nomes usados para representar Jesus na Bíblia. Miguel quer dizer semelhante a Deus. Emanuel quer dizer Deus conosco. Jesus quer dizer Salvador. Jesus é semelhante a Deus. Ele é Deus conosco, ele é o nosso Salvador. Acabou. Só com essa explicação não tem mais o que dizer. Ele é o verbo, ele foi a criação, ele estava junto com o Pai. Foi ele que criou Adão, fez o boneco e aspirou na sua boca o sopro da vida. Foi ele quem fez tudo. Jesus é o Messias, o Salvador, o Deus conosco, ele é divino humano. Então faz total diferença você acreditar que o Salvador nosso é o divino humano e não um herói. Ele é o nosso Salvador, ele é divino humano. Ele se fez carne para nos salvar. Ele passou por sofrimentos que ele não precisava para dar oportunidade a um bando de abomináveis pecadores que não mereciam se salvar. Porque é isso que todos nós, seres humanos, somos. Abomináveis pecadores. Se enxergue como um abominável pecador. Não se enxergue como sendo uma pessoa diferente disso. Como disse o próprio apóstolo Paulo, dos pecadores, nós somos, eu sou o pior, ele disse. Né? Então, nós somos os piores pecadores. Eu sou os pecadores, sou o pior, posso dizer igual Paulo disse. Eu sou um pecador, sou um abominável, sou um nojento, mas eu me arrependo dos meus pecados. Eu tento me voltar para Deus, tento fazer o que é certo. Sozinho eu não consigo vencer o mal, não consigo vencer o pecado, mas em Jesus Cristo eu venço o meu pecado. Deus está vendo a quem está lutando contra o pecado e quem peca sem lugar. Eu pequei e eu me arrependo. Posso cair em pecado de vez em quando? Claro que posso, eu sou imperfeito, eu tenho a essência pecaminosa. Mas o importante é que eu me arrependo dos meus pecados e tento fazer o que é certo na minha vida. Eu tento ter os sentimentos de Deus dentro de mim, tento fazer o melhor pelo meu próximo, tento apagar de mim qualquer sentimento errado, tento fazer o que é certo para mim estar na vida eterna. Tento trazer os meus irmãos, que são vocês, para Deus. Tenta acordar quem não está enxergando direito. Jesus é divino, humano, então faz total diferença a gente crer nele como Salvador, herói da fé, ou como Salvador divino humano. Tá bom? Então, muito obrigado, queridos irmãos. Vamos fazer uma oração de encerramento. Querido Deus amado, que o nosso sumo sacerdote, que pode intervir por nós, por ser divino humano, que ele esteja agora me ouvindo e que possa abençoar a mim e a todas as pessoas que estão me ouvindo. Eu peço agora, meu Deus amado, que limpe-nos dos nossos pecados, que perdoe os nossos pecados, pois eu e todos que estão me ouvindo e inscritos no meu canal, nos arrependemos dos nossos pecados. Que o Senhor possa nos purificar dos nossos pecados, tá certo? Aceite o sacrifício, meu Deus amado, do seu Filho amado, para poder me limpar do mal. Não preciso sacrificar o animal, porque o meu próprio Deus já sacrificou por mim. Senhor Deus amado, me perdoe pelos pecados que cometi. Me ilumine e me carregue do Espírito Santo, para que eu possa continuar esse trabalho missionário, para que eu possa continuar seguindo ao Senhor na minha vida. E que todos nós aqui possamos ter, todos que estiverem me ouvindo e não me ouvindo, inscritos no meu canal, possam ser iluminados e abençoados pelo Espírito Santo. Que eles passem a profetizar assim como eu, que manda esses trabalhos missionários. Que eles possam querer transbordar e levar a mensagem ao seu próximo. Que todos nós sejamos transbordados dos bons sentimentos e possamos não só servir a Ti, ser obedientes, mas pertencer a Ti. Não só crer, louvar, glorificar, exaltar o Senhor, mas que nós possamos pertencer a Ti.
e possamos estar fiéis a Ti e estarmos juntos na vida eterna. Lá ao seu lado, que é o maior presente, a maior recompensa que nós temos, é viver ao lado desse Deus maravilhoso que nos ama, que é o Senhor. Muito obrigado por nos criar. Muito obrigado por vir nos salvar. E muito obrigado por nos levarmos até o Ti. E por viver entre nós. Por nos dar o Espírito Santo. Muito obrigado, Senhor. Que assim seja. Abençoe a todos nós nessa semana maravilhosa que se inicia hoje, domingo. Que todos podemos ter uma semana abençoada. Todos nós que estão inscritos no meu canal, eu e os que estiverem me ouvindo, que estão inscritos, que estão me ouvindo, que não são inscritos. Que assim seja. Amém. Obrigado, queridos irmãos. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, a comunhão do Espírito Santo esteja com todos nós. Um abençoado fim de dia a todos e uma excelente semana de trabalho a todos. Que assim seja. Amém. Obrigado, queridos irmãos.